Graça e paz, povo de Deus, que é o profeta agora com mais um vídeo para edificar nossas vidas. E o tema de hoje é Somos um só. Abra sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Eu vou estar lendo aqui rapidinho, para a gente se situar na nossa pregação. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas prosperidades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tornavam as suas refeições e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É bem que o comportamento da igreja primitiva era fantástico. Apesar de ser uma época hostil, uma época difícil, eles se mantinham unidos. Aí eu pergunto, por que nós não somos assim? Por que a igreja, sendo grande, não influencia? Por quê? Porque somos individualistas. Mas vamos à palavra de Deus. A inspiração para este vídeo veio quando eu estava orando, num fim de tarde. Confesso que deu vontade de correr para escrever este roteiro. Estava orando, então Deus começou a me mostrar essas coisas que eu vou falar para vocês aqui, e deu vontade de falar assim: Deus, espera aí, deixa eu escrever logo para não esquecer, né? E o tema Somos um Só traz uma reflexão baseada no comportamento da igreja primitiva, analisando o comportamento que temos hoje, comparando com o comportamento que temos hoje e o que deveríamos estar fazendo. Claro, não poderia eu entrar nesse assunto sem apresentar como base motivacional Atos dos Apóstolos 2. Então a gente vê que eles viviam unidos numa só. Eu vi um dia desse uma igreja lançou uma nota aí, lançaram uma nota de que eles estavam alcançando 42 mil templos. Vocês sabem o que é isso? 42 mil templos, talvez vocês sabem até que igreja é essa, mas é a igreja que a liderança tem um envolvimento aí, ó, com outros negócios, mas deixa pra lá, as pessoas estão lá querendo Deus. O que falta a gente voltar a sermos como a igreja primitiva. Nós temos a vantagem, não há perseguição. Então a igreja era para estar arrebentando. Eu falo isso, mas as pessoas se entregaram à religião. Na verdade, aqueles que estão acompanhando, assistindo a cada vídeo lançado por mim, pelo profeta agora, sabe onde eu quero chegar. Mas para que a minha missão venha se completar, eu preciso alinhar a igreja. A igreja precisa voltar aos caminhos de Deus, alinhar a igreja para a vinda do Filho de Deus. Quero compartilhar com vocês uma particularidade, é que tudo que eu passo para vocês vem de uma conversa com Deus. Quando eu estou orando, Deus me inspira a escrever esses vídeos, ou seja, vem na mente e eu coloco no papel, e também em visões
e vídeos que trazem informações que confirmam essas coisas. Então eu estou na internet e acaba vindo algo que completa aquilo que Deus está me dando. Então formula-se um conceito, né, e cria-se um vídeo para que possa passar para vocês. Então isso não é mérito do profeta, é Deus que tem me dado e só tenho repassado para vocês. Só que a maioria não acredita, porque estão aí empenhados nas suas obrigações religiosas e não dá tempo para ouvir a voz de Deus. Tenho consciência de que o povo, o que eu passo para vocês é duro de aceitar, difícil de acreditar, porém quando chegar a hora vocês vão compreender e agir conforme o chamado de cada um. Porém preciso deixar registrado o modelo de comportamento que devemos adotar para cumprirmos esta missão. Para isso deveremos nos espelhar nas atitudes dos irmãos da igreja primitiva, que numa época hostil deram exemplos de amor ao próximo, de comunhão, de empatia, de uma forma tão agradável ao Criador que Ele mesmo fez questão de revelar esse comportamento ao mundo, ou seja, a nós. Então, Atos dos Apóstolos, ele compartilha o cotidiano de um povo de Deus. Cotidiano. Tem muita coisa que vai ser revelada, que vai ser passada para você. Você vê que eles, o próprio texto, ele fala que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Isso aí não é ritual. Então, eles iam em casa e faziam uma reunião, compartilhavam os ensinamentos bíblicos, confortavam uns aos outros e comiam. Isso não é ceia, né? Então as pessoas, tem muita coisa que vocês não sabem ainda, né? Mas a gente já vou mostrando alguma coisinha para vocês, que nem tudo era ceia, né? Então a verdade é essa. Então, vamos lá. Então os irmãos primitivos eram altamente agradáveis a Deus. Mas o que impede para a gente seguir aquele mesmo caminho? A religião. O que impede de nós sermos iguais a eles é que as pessoas que estão na frente querem lucro, querem poder, querem status, querem se prevalecer. Então, não é povo de Deus hoje é religião. Vocês entendem? Eu quero dizer para vocês, tenho alertado de hoje, por sermos grupos individualistas, ou seja, uma igreja só alcançou a marca de 42 mil templos. Isso não é igreja universal, viu? São outras igrejas, né? Então o que acontece? Imagine o poder de massa que nós teríamos, a influência que nós teríamos no mundo se a gente fosse unido, se a gente simplesmente seguíssemos a palavra de Deus, seguíssemos o exemplo da Bíblia. Vou dizer para vocês, quando Jesus fala assim, aquele que não comer do meu corpo, da minha carne, e beber do meu sangue não tem parte comigo, as pessoas têm uma visão de ceia, têm a visão de ritual. Mas ele está dizendo ali que aquele que não seguir aquilo que foi montado, a estrutura, o corpo é montado, aquilo que foi montado pelo Pai e contemplado por Ele, né, investido por Ele, e no sacrifício que Ele fez lá na cruz, esse
não tem parte com ele. Ele não está falando de ritual, ele não está falando daquilo que nós fazemos aí. Ele está falando que aquele que aceita toda uma estrutura, que é o corpo, que o Pai fez, e ele continuou, ele deu continuidade, porque a própria palavra de Deus diz que ele cumpriu toda a Escritura, né? Mas o sangue que ele derramou, aceitar aquilo que ele fez na cruz, então é beber do sangue dele. Então é isso que ele está dizendo ali. Então nós estamos muito longe de sermos agradáveis a Deus. Eu sempre costumo dizer que nós estamos no fim dos tempos e as coisas vão sendo reveladas, mas aqueles que têm medo, os conformados, os religiosos vão ficar para trás. Vão ficar para trás. Vai lá em Amós 5, você vai entender isso. Vai entender tudo isso que eu falo. Ah, mas a gente precisa estar rodando a Bíblia assim para baixo? Não. Uma vez Deus escreveu na palavra de Deus, na Bíblia, que tem pessoas que sem conhecer a lei vai cumprir toda ela. Isso mostra que a palavra de Deus é simplicidade. A palavra de Deus é vida, não é religião. Vida. A gente é religioso, mas a gente não consegue ser vida. Vida. Porque começa pelo posicionamento, né? Homem, mulher, mulher, homem, filhos. Nas pregações anteriores, vocês terão acesso a isso, se vocês quiserem. Então, a nova igreja, que representa a última chamada, que está escrito nas Escrituras, a última igreja, ela dá a dica lá em Amós capítulo 9, no versículo 11, né? Por quê? Porque é a vontade de Deus. O comportamento dessa nova igreja no meio das outras igrejas, ela vai representar 10%. 10% só dentro da igreja, entre as igrejas, vão enxergar essa última chamada. Essa é a verdade que Deus tem nos revelado. Então a gente tem visto aí que as pessoas continuam sendo gratas ao lugar que aconteceu uma melhoria em suas vidas. Nós hoje somos igrejas que catamos só quem está caído. Por quê? Porque quem está caído, ele come qualquer coisa. Quem está, desculpa a expressão, na merda, qualquer um que chegar, estender a mão para ele, ele fica grato. E aí onde é que está o problema? Todo mundo está fazendo isso. E outra coisa, as seitas fazem isso melhor do que a igreja religiosa. As seitas investem mesmo, né? Não vou estar criticando o trabalho de ninguém. Todo trabalho é bom. Eu acompanho a igreja, acompanho as pessoas, tem testemunho para tudo quanto é lado. Mas é tudo quanto é lado, não é só na igreja protestante que tem testemunho, não. Toda igreja que você for tem testemunho. Na igreja católica, no espiritismo, na Umbanda, lá no África, todo mundo tem testemunho. Não se engane com isso, não. Isso não é parâmetro para dizer que é de Deus. Para dizer que é de Deus são aqueles que seguem a palavra de Deus. Se realmente segue a palavra de Deus, então certamente é de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E se você não segue a palavra de Deus, muito menos vai ouvir a voz de Deus. Por outro lado, os 10% viverão uma espécie de vida abundante. Olha só, você acha que é possível ter uma igreja abundante a nível de protestantes? Vocês acham? Claro que não. Olhando pelos olhos naturais, tá difícil, porque o desenho é esse que você está vendo. É disso para pior. Mas não, essa igreja, ela vai vir e vai se cumprir a palavra de Deus através dela. Eu acredito até que vai puxar, fazer com que muitas outras possam reformular seus pensamentos, senão eles perdem membros. As pessoas não fazem por causa de Deus. Elas até começam a fazer por causa de Deus, mas depois elas fazem por causa delas. Então você vê que a própria alteração do comportamento das seitas e da própria igreja protestante mostra que eles têm interesse de agradar as pessoas para não perder elas. Não
se voltar para Deus para não perder Deus. A diferença está aí. Então as pessoas estão se adaptando porque tem as ovelhas de Deus como sua, como meio de ganho. Me desculpa, mas é verdade. E aí 10% viverão uma espécie de vida abundante, porque para que se cumpra a palavra de Deus lá no Novo Testamento, João 10:10b. Mais conhecido que isso, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim, quem veio? Jesus, para que tenham vida e as tenham em abundância. Mas se o reino for dividido, como é que ele vai fazer isso? Não é verdade? As coisas que acontecem não fugiu aos olhos de Deus. Está aqui, ele mostra lá em Ezequiel 16 e vários outros pontos. Mostra também Amós capítulo 5, para você acordar, para você mudar seu entendimento. Vai Ezequiel 16, coloca lá, em vez de Jerusalém, coloca protestante ali, trabalha como que ali fosse igreja protestante. Você vai entender tudo isso que está acontecendo e o que vai acontecer. E também você vai lá em Amós capítulo 5, aí você vai entender aquela lá, Gilgal, Betel, Berseba e casa de José, você substitui pelas igrejas de hoje, e casa de José, você bota lá a religião judaica. Aí você vai entender o que eu estou falando para vocês, porque é revelação. Mas os que são de Deus, realmente Deus, vão enxergar. Pode até não ter coragem. Eu não sempre costumo dizer que eu não quero que vocês saiam da igreja de vocês. Por quê? Porque Deus me mostrou uma visão de que o reino do céu estava bem próximo dentro da igreja, né? Mas as pessoas estavam dentro de um caixão indo para o inferno. Mas ali está próximo. E se você estiver lá fora no mundo, aí então que fica difícil. Entendeu? Quero dizer, não está bem, mas está mais próximo. Numa hora, num piscar de olhos, você pode aí acordar e entender e pular fora na hora certa. Então, não tem estrutura, não chegou a hora, eu estou só nos preliminares aí ensinando a vocês, mas a verdade é essa, que esse comportamento, ele virá no tempo certo. Então, também em Apocalipse 22:11, a separação da igreja. Pois é, hoje nós temos esse mesmo trecho da palavra de Deus amaciado, sem peso. Mas se a gente for pegar uma Bíblia bem antiga, bem lá dos primórdios, lá do início, ela vai estar mais ou menos dizendo assim, aquele que for santo, se santifique mais. Aquele que for sujo, se suje mais. Só que santidade não é você estar com o joelho no chão o dia todo, não. Não é você estar orando a Deus o dia todo, incomodando. Eu oro, converso com Deus, mas eu converso com Deus. Às vezes eu me aborreço de estar pedindo a mesma coisa. Por quê? Porque Deus não é surdo. Deus também não tem problema de memória. Então às vezes eu evito de estar pedindo a mesma coisa. Eu gosto de agradecer, então eu passo a conversar com Deus. E isso é aleatório, é sem tema. Começa a conversar com Deus, começa a ser amigos de Deus. Pare de estar pedindo a mesma coisa a vida inteira. Não, comece a se alegrar em ser de Deus, tendo uma oportunidade, para que Deus possa olhar para você e ver uma pessoa não religiosa, mas uma pessoa que encontrou um tesouro. Tem uma pregação sobre isso, um tesouro, e quer estar próximo a esse tesouro, não queira ter Deus só para ter a salvação. Ter a Jesus porque Ele é o advogado, porque Ele é a porta. Não, tenha uma intimidade com Deus, seja amigos de Deus, seja amigo do Senhor Jesus, converse com Ele, seja, ali espontâneo, mas comece a ser chato, comece a ver aquilo que está errado, comece a tirar,
porque a árvore, ela para dar fruto, ela precisa ser podada, ela precisa ser limpa, ela precisa ser tratada, e não dá para dar frutos de Deus do jeito que nós estamos. Então, Apocalipse 22, 11 é a separação da igreja. A igreja vai separar, sim, ela vai separar do mundo e vai separar dos religiosos. Essa nova igreja, ela vai ser diferente, ela vai ser uma igreja que não vai deixar as crianças na mão dos endemoniados. Não vai. Você acha que você faz escola bíblica, você está ajudando as crianças, né? Você não está. Você só iniciam elas, só que quem faz o acabamento é as trevas, é o mundo lá fora, quando ele vai para a creche, vai para a escola, seja ela particular, seja ela do governo, do estado, né? Ou faculdade. Todo mundo sabe o que é uma faculdade, todo mundo sabe. Então vai arrebentando contigo, com tudo. Fora que dentro da igreja, mesmo do processo da igreja, do convívio, do namoro, essas coisas, as coisas erradas vão acontecendo aí, ó. E as pessoas só fazem isso, ó, bota para casar. Entendeu? Poxa, vai jogar fora, né? Mas a gente pode evitar isso. A gente vai trabalhar para que essas coisas não aconteçam, para que os casamentos não se acabem. Desculpa que nós damos aí que o crente mais casa. Isso aí é desculpa que não cabe mais lugar nenhum. E a chacina que teve, que morreu a maioria de crentes, que vão dizer o quê? Qual é a desculpa? Não, porque não era da minha igreja. Não era da sua igreja? É isso? E o Espírito de Deus não está lá não? É verdade, né? Lá não está não, só está na sua igreja, né? Vamos lá. Então, no cumprimento de Apocalipse 22, 11, os do mundo serão nossos convidados, mudando a realidade que vemos hoje, no sentido de a gente ser convidado deles. Eu falei sobre isso. A igreja vai ser próspera, então ela vai ter o seu lugar, ela vai ter o seu lugar. Não existe religiosidade, sabe? Formaram uma carcaça religiosa, já falei sobre isso, te enganaram nos vídeos para trás aí, né? Para diferenciar o povo de Deus. O povo de Deus, ele tem que refletir. O povo de Deus, ele tem que brilhar, porque ele que é a luz. Ele é que é a luz. Era para ser, né? Era para ser. Então a gente vai influenciar. As pessoas vão vir convidadas. Não a gente está no meio deles, né? Comendo na mão deles, como nós fazemos e vimos isso acontecer a vida inteira. Então a coisa vai mudar. Mas é a última chamada, que depois virá o quê? A perseguição. Por que a igreja não é perseguida? Não faz nada para ser perseguida. A luz não brilha, como é que vai ofuscar? Você tem alguém com farol alto, vem de lá para cá, né? E ele não tem que abaixar o farol? Por quê? Porque está alto, está brilhando, ofusca, né? Assim deveria ser a igreja. Assim deveria ser a igreja, andar com o farol alto. Mas não, vem com o farolzinho apagadinho. Quem clareia para você andar é as trevas. Quem dá o seu meio de diversão é as trevas. Quem dá o estudo para vocês é as trevas. Não é? Aí depois diz que vai correndo do céu. Vai mesmo? Se eu fosse vocês, colocava a barba de molho, né? Assim seremos nós. Assim a noiva estará preparada para receber o noivo, que breve virá. Ou seja, depois disso tudo, é a última chamada. Pode ter certeza, Jesus está na porta. Então já estamos vivendo nos últimos tempos, essas profecias vão acontecer. Ninguém fala sobre ela, né? Talvez porque as pessoas não estão enxergando isso. Eu sempre costumo dizer que eu aprendi uma vez, eu ainda era adolescente aí, 13 anos, 14 anos, né, pode dizer, né? E uma vez eu vim de manhã cedinho num programa de motivacional, de manhã cedo no rádio. E ele dizia, felicidade não é olhar para onde todo mundo está olhando. Felicidade é olhar para onde todo mundo está olhando e ser o primeiro a ver aquilo que ninguém viu. Então essas palavras que eu tenho dado para vocês são exclusivas. São exclusivas. Ninguém vê dessa forma, mas vocês agora passarão a ver, se quiserem. Se quiserem. E tem mais, uma curiosidade.
não vou falar muita coisa sobre isso, mas pelas informações recentes que chegaram até mim, como disse para vocês, as coisas chegam até mim, o Brasil, nosso Brasil, é mais do que uma terra abençoada. O Brasil é uma nação escolhida por Deus. Digamos, uma irmã mais velha de Israel. Tá vendo aí? Então, olha, o negócio é mais estreito ainda. É mais estreito do que você pensa. O Brasil, você tem uma ideia? No mundo espiritual, ela pode ser comparada lá ao Egito na época de José, que foi o quê? O celeiro do mundo. Não é isso? Quem conhece a Bíblia sabe disso, né? Então o Brasil hoje pode ser o celeiro do mundo. O Brasil hoje pode fornecer alimento para o mundo todo, mais de 10 gerações. Isso é estudos. Nós, tirando essa tropa aí do mal que a gente nos cerca, que cerca a gente, que dizem que serve a gente. Mas até a igreja te engana, imagina aqueles que estão lá fora. Se a própria igreja, com pastores e pastoras, te enganam, imagina aqueles que estão lá fora servindo às trevas realmente, né? Então, mas essas são informações que eu tenho. Eu não posso falar muita coisa, mas porque também vocês não vão acreditar, né? Mas para vocês terem uma ideia do que pode acontecer aí para frente. Na verdade, eu não tenho dúvida que daqui sairá o último e o grande avivamento, a última chamada. Quem for vivo verá. Essa questão do avivamento, se você for pesquisar na internet, tem inúmeras informações sobre isso. Desde lá da Segunda Guerra Mundial, tem revelações que falam sobre o avivamento que vai sair do Brasil, vai sair de um país submergente, né? Então, desde aquela época lá, então essas coisas estão sendo reveladas aí. Eu até acredito. Por isso devemos crer na nova igreja, pois o Criador não vai colocar unção num pote sujo, quebrado e nem corrompido. Você acha que as coisas que nós estamos vendo e presenciando, esse cumprimento da palavra de Deus vai se cumprir nas igrejas que a gente frequenta? Você acha que vai? Você tem certeza? Você acredita nisso realmente? Claro que não. Uma igreja onde tem sempre algo duvidoso, uma igreja que está sempre divergindo uma da outra, uma igreja onde há legalismo, adotei isso, deu certo e pronto, e todo mundo engole e está tudo certo. Aconteceu um milagrezinho, sentiu um bem-estar, foi acolhido, recebeu uma cesta básica, né? Não é assim que fazem para conquistar o coração, para conquistar o respeito das pessoas, para as pessoas se acomodarem. Só que costumo dizer que você, quando morrer, vai estar de frente a frente com Deus, e muitos vão chorar de tristeza, né, em vez de alegria. Verdade que todos verão isso, os que estiverem vivos, mas poucos enxergarão por estarem comendo de outra comida. Aí Jesus fala, aquele que não comer do meu corpo e beber do meu sangue, né, por eles estarem comendo de outra comida, eles não vão enxergar, né, essa obra que Deus vai fazer. Por isso só 10% enxergarão, e dessa porcentagem um peso maior será de jovens. Olha só, o que mais se perdem hoje é os jovens, né? E nessa época, incrivelmente, é só o poder de Deus para isso. Os jovens vão dar mais testemunhos. Os jovens serão diferenciados, né? Sendo aí o contrário que nós vemos hoje. Por quê? Porque o que mais se perde hoje para as trevas são os jovens. Pois eu vos afirmo, a alegria e o compromisso estará estampado na face deles. O testemunho deles falará por si só. Vou dar um testemunho
aí para encerrar, uma vez eu estava na praia para jogar bola, eu jogo bola aí, nós temos um grupo que se encontra na praia, moro perto da praia, e chegou um jovem e me viu e veio direto para mim, me abraçou numa maior alegria, ele disse: profeta bora, é uma alegria. E confesso que naquele instante eu achei um exagero. Isso já tem mais de meses que aconteceu, e eu achei um exagero. Mas quando eu estava escrevendo essa palavra, eu lembrei disso. Quando eu vi falar que os jovens teriam alegria e um compromisso, o compromisso estaria estampado na face deles, e eu lembrei desse testemunho que aconteceu comigo. Então os jovens, eles vão se sentir representados, os jovens vão se sentir protegidos em ver que a obra foi voltada para evitar que crianças, pré-adolescentes, jovens venham ser consumidos pelas trevas. Eu costumo dizer que nós, os filhos gerados, costumo dizer não, está escrito na palavra de Deus, Ezequiel 16, que os filhos gerados de Deus vamos conseguir evitar que as trevas se beneficiem e consumam eles, levam eles para o inferno como lenha de qualidade. Vamos tirar esse mal. Deus não vê isso com bons olhos. Então a igreja não só quer gerar templos e mais gente, multidão, ter poder de massa na mão para influenciar na política, mas não fazem nada. Só conta a história de Davi, de João, de Pedro, Jesus morrendo na cruz, ressuscitando, as historinhas que se fazem. A igreja muito devagar, a igreja não combate. É por isso que as igrejas, que as crianças, os jovens, os adolescentes estão indo para o inferno que nem água que desce na cachoeira, e não vai passar por Deus isso. Aqueles que não enxergam, que não fazem, que não trabalham para evitar isso, não vão herdar o reino do céu. Pronto, você pode fazer o que você quiser. Não adianta, Deus me chamou para pregar no altar. Foi. Deus me chamou para ser missionária. Deus foi largar sua casa, sua família. Acordem, Deus não mudou. Deus não mudou e não vai mudar por causa de mim e nem por causa de vocês. Deus não mudou e não vai mudar. Então, acordem. Fazer as coisas de qualquer maneira, porque deu certo, nós adotamos isso. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi quando eu questionei uma situação dentro de uma igreja. Nós adotamos, achamos bom, né? E deu certo. Então, o que nós vemos hoje é o que deu certo. Mas a Bíblia fala que há caminhos que parecem bons aos olhos do homem, mas no fim é caminho de morte, e é morte eterna. Então acordem, que Deus nos abençoe, porque nós somos um só, ou deveríamos ser um só diante de Deus. No nome do Senhor Jesus, amém.